Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 1, versículo 35. Assim está escrito: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Aqui nós temos um relato sobre a vida de Jesus e a sua prática de oração. Nós encontramos que Jesus foi um homem marcado por uma vida de oração. Os evangelistas retratam no Evangelho de Jesus, tanto por Marcos, Mateus, Lucas e João, em várias oportunidades, em que Jesus se despedia das pessoas e ia para o monte orar. Iria para um lugar deserto orar. Significa que o Senhor Jesus saía do meio daquela grande multidão que estava em volta dele durante todo o dia e nas mais variadas circunstâncias ele se dirigia para o monte ou para o deserto e passava ali momentos de oração. E algumas vezes a Escritura reafirma que ele passava a noite em oração. Olhando para o exemplo de Jesus e a maneira como o ministério dele se desenvolveu, os resultados que apresentou, nós só podemos entender que deserto é um lugar onde Deus se revela. Nenhuma pessoa em sã consciência gostaria ou escolheria ir para o deserto. A tendência das pessoas é sempre ir para o lugar das multidões, onde as pessoas estão aglomeradas. Nós observamos e vemos isto claramente. Pode observar uma cidade, uma vila, um lugar, um município, um país, um estado, qualquer que seja ele, existem lugares onde as pessoas estão aglomeradas. Parece quase que não há lugar para todos quantos ali estão. Mas o desejo deles é estar ali. E vemos outros lugares afastados no recantos que as pessoas não querem ir para lá. Então, o deserto jamais será uma escolha humana da pessoa. Não, eu vou escolher ir para o deserto porque eu gosto do deserto. Não. O deserto, ele é um lugar onde Deus se revela. O deserto tem os seus extremos. Durante o dia, o calor é escaldante, mas à noite, o frio é terrível. E como se isso não bastasse, o próprio termo deserto significa um lugar descampado, um lugar onde você não encontra uma sombra, um lugar onde você não encontra as coisas que precisam no dia a dia. Mas, ao olharmos a Escritura, deserto é um lugar em que Deus escolhe se revelar. E aqueles que se aproximam de Deus e passam a ter o entendimento do que diz a Escritura, eles estão prontos e disponíveis para, se preciso for, e houver de Deus uma convocação para eles irem então para o deserto. Sabendo que, ao entrar no deserto, eles não estarão sozinhos. Assim como a Escritura nos afirma que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, um lugar populoso, um lugar que tinha tudo à mão, Deus o tira, faz atravessar o Mar Vermelho e começa a conduzi-lo pelo deserto por um período de 40 anos. Aquele deserto foi, na verdade, um caminho que Deus colocou diante do seu povo para ensiná-los. Infelizmente, a maioria daqueles que saíram do Egito não se dispuseram a aprender
de Deus no deserto. E então eles perderam a revelação de Deus e a promessa que Deus lhes havia feito na saída do Egito, eles não alcançaram. Mas não alcançaram não porque Deus não quisesse cumprir a promessa, mas porque eles próprios saíram do lugar aonde eles deveriam estar para que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles. E, portanto, daqueles que saíram do Egito, somente 2 subsistiram a toda aquela multidão e conseguiram chegar do outro lado. Eles passaram pelo deserto, mas não ficaram no deserto. Foi Josué e Calebe. Todos os demais, inclusive o próprio Moisés, ficou no deserto. Então veja que o deserto não é algo assim que a pessoa vá de pronto assim escolher. Ele precisa receber uma direção, uma convocação de Deus para se dirigir a este lugar aonde o Senhor Deus estará sempre com ele. O deserto pode ser árido, pode ser difícil, pode ser algo que aparentemente não inspire nenhuma motivação, encorajamento, mas o deserto é o lugar onde Deus se revela. Então, quem quer conhecer a Deus, evidentemente, terá que passar pelo deserto. Porque se não passar pelo deserto, o conhecimento de Deus não será pleno. E saber que Deus está com cada um que vai para o deserto. Possa ser o lugar mais árido, mais difícil, mas com a presença de Deus é possível entrar e sair daquele deserto. Aqui o texto que li nos mostra que Jesus, ele levantando-se, diz-nos a palavra de Deus, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, certamente era de madrugada, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, na Bíblia, quando nós lemos a respeito de deserto, nós vamos encontrar que ele é um cenário preparado por Deus para realizar a sua poderosa obra no coração humano. Todos quantos por Deus foram levados para o deserto e se colocaram na direção de Deus, houve uma obra profunda e marcante no coração deles. Aqueles que resistiram e não se deixaram levar e conduzir pelo Senhor em meio ao deserto, eles entraram, mas não saíram do deserto. Eles prostraram-se no deserto. Mas encontramos então, como disse, ao ler na Bíblia, deserto é o cenário próprio para Deus se revelar e realizar então uma obra poderosa no coração humano. Com Jesus, nós encontramos que o deserto ele é conhecido por várias situações. Primeiro, o deserto é conhecido como sendo um lugar de prova. O lugar de prova. Jesus, quando foi levado ao deserto, ele foi levado e passou pelo processo da prova, da tentação. Mas Jesus, em momento algum, cedeu à tentação. O deserto, na vida de Jesus, ele tinha a finalidade de que ele tivesse a liberdade de estar em um contato seguro e aberto com Deus para receber de Deus a orientação necessária para a sua vida e ministério. Então, o deserto é conhecido como lugar de prova. O Senhor Jesus foi provado no deserto. É também conhecido como lugar do encontro com Deus. Quando Elias saiu lá da presença de Acabe e foi para o deserto procurando esconder-se, Deus se apresentou lá no deserto e Elias teve um encontro com Deus. O encontro que se deu numa voz meiga e suave. Não foi no fogo, não foi no terremoto, não foi nos relâmpagos, não foi nada disso.
foi uma voz meiga e suave que falou com ele. Aquele encontro com Deus no deserto fortaleceu a vida de Elias e ele pôde voltar então e seguir adiante, cumprindo o que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Mas o deserto também é o lugar da dependência. Por quê? Porque no deserto você não tem nenhuma condição de provisão, de nada ali. É um lugar descampado. Você não enxerga nada no deserto. Então, quando somos levados ao deserto, isso significa que nós precisamos estar totalmente dependentes de Deus. É o único que pode prover o necessário no deserto. Ele fez com o povo de Israel e ele fará também com cada um de nós. Então, se para Jesus o deserto foi lugar de prova, e a prova é o momento de preparação, todo salvo, todo fiel, ele precisa passar pela prova para ser preparado para servir a Deus. Também no encontro com Deus, quando Deus se abre, se revela, este encontro com Deus marca a vida da pessoa. E a dependência vai gerar na pessoa a proximidade com Deus, a intimidade com Ele. Isto se fará na dependência. Mas o deserto também, ele tem o poder de transformar a vida da pessoa. E a transformação, ela ocorre mediante a fé. Então é preciso crer que quando levados ao deserto, na revelação de Deus, ele tem para nós não somente o preparo, o encontro e a intimidade, mas ele tem também transformações para realizar na nossa vida. E tudo isto acontece em meio ao deserto. Então é ali que nós somos somente nós e Deus. Não há ninguém ao nosso lado para que a gente possa buscar socorro, ajuda desse, daquele outro. Não. Ali é nós e Deus. É eu e Deus. É você e Deus. E nós precisamos deste momento, deste encontro, deste preparo, através das provações que vêm na nossa vida. Mas isso nos leva para o encontro verdadeiro com Deus. Nos leva também para aprendermos a depender de Deus. O ser humano, ele quer muito ser independente. Mas quando ele passa pelo deserto, ele aprende a ser dependente de Deus. Isto vai gerar nele a intimidade, a comunhão, a proximidade com Deus. E ele será transformado. Todo aquele que vai à presença de Deus, ele é transformado. Moisés, quando esteve na presença de Deus e voltou para o povo, o rosto dele brilhava. Este é o segredo. E deserto é um lugar próprio para Deus se revelar para cada um de nós. Jesus praticou as suas idas a lugares desertos. Aqui nós encontramos que ele foi ao deserto para orar e receber de Deus as orientações para aquele dia que estava por acontecer. Então Jesus mostrou-se dependente de Deus para receber dele a orientação para seguir adiante. Elias, quando foi alimentado por Deus no deserto, ele estava como que já se entregando à situação, mas Deus provou para Elias que mesmo no deserto a provisão não falta, o alimento não falta. E este alimento ele pode ser de várias naturezas. Quando nós estamos e somos levados ao deserto para a experiência com Deus, o alimento de que lá recebemos é o alimento espiritual. É esse que vai nos fortalecer espiritualmente para seguir adiante, obedecendo e fazendo a vontade do Senhor. Aquele etíope que, tendo adorado em Jerusalém, estava voltando para
a rainha de Candace, ele ia pelo deserto lendo o livro do profeta Isaías. Ele aproveitava o deserto para meditar na palavra do Senhor. Então o deserto é também para isso. Ele não somente é para a prova ou a preparação, como é para o encontro com Deus, para a dependência, que gera intimidade, para a transformação, que são as mudanças, mas também para acrescentar em nós o conhecimento experimental com Deus em meio ao deserto. E este etíope foi feliz, foi bem-sucedido, foi abençoado, porque ele então aprendeu através do deserto. Paulo, depois que se converteu, diz que ele voltou para o deserto da Arábia e provavelmente por 14 anos ele esteve ali, naquele deserto, e foi exatamente onde ele recebeu o treinamento de Deus para a sua vida. E o deserto preparou, moldou e capacitou Paulo a realizar o trabalho tão digno, memorável e aprovado por Deus. Mas isto porque ele passou também pelo deserto. Então nós temos visto aqui que todos aqueles que passam pelo deserto e que se submetem à orientação de Deus em meio ao deserto, eles são aprovados, porque eles recebem de Deus a graça necessária para entrar no deserto e sair do deserto. Eles não morrem no deserto, eles não se revoltam no deserto, eles não reclamam com Deus no deserto, eles aprendem com Deus. Então, o deserto é o lugar onde Deus se revela. Os pais da igreja, todos eles, têm experiências de que eles se dirigiam para lugares solitários, como que fosse o deserto, e ali eles tiveram as maiores experiências com Deus, foi naqueles lugares solitários, nos lugares distantes das pessoas, do movimento, das celebrações. Lá era somente ele e Deus. E Deus nunca abandonou quem o procurou no caminho do deserto. Então, o deserto, à primeira vista, parece ser um lugar de morte. Vai ser levado para o deserto para morrer. Mas quando é dirigido por Deus para ir ao deserto, não vai para morrer. Vai para receber experiências com Deus, e Deus vai se revelar àquele que se deixar conduzir para o deserto, à semelhança dos exemplos que nós observamos aqui. Então, o deserto é o cenário para a obra poderosa de Deus no coração humano. E aquela obra fica marcante. E as experiências que se tem com Deus em meio ao deserto, elas são inesquecíveis. E é isto que muitas pessoas não entendem. Mas quem estiver disponível, pronto para atender a orientação de Deus, o deserto espera a cada um de nós. E ao chegarmos no deserto, nós temos que entender, ele é conhecido como um lugar de prova, que vai nos preparar. É um lugar também de termos um encontro seguro com Deus. É um lugar de dependência, onde a nossa comunhão, intimidade com Deus vai se fortalecer. E ao sair do deserto, não sairemos como entramos, mas sairemos transformados pelo poder de Deus que manifestou-se em nós. Então, o Senhor deseja nos ensinar lições de fé e perseverança que nunca aprenderíamos em meio à multidão. Na multidão, nós aprendemos, nós temos comunhão, temos conhecimento de Deus, mas é algo assim no plano raso. Agora, a profundidade se encontra em Deus, e é exatamente quando ele conduz a cada um de nós ao deserto, é exatamente
onde Deus se revela e nós passamos a nos aprofundar mais e mais no conhecimento, na comunhão e na experiência com Deus. Isso é tudo para a nossa vida. Quando nós olhamos a vida destes homens, que foi relatado aqui, o próprio Jesus, que teve uma vida marcante no deserto, e às vezes passava a noite no deserto. Jesus não ia fazer turismo no deserto. Os homens de Deus não foram fazer turismo no deserto, aventuras, não. Eles foram para um encontro com Deus. E nunca Deus os deixou sozinhos. Então, com Jesus, nós o vemos no deserto. Elias caminhou pelo deserto, viveu no deserto, foi conduzido por Deus no deserto, mas não morreu no deserto. Deus o levou e o trouxe. O etíope, que saiu de Jerusalém, caminhando pelo deserto, ali ele teve um encontro com Jesus, através da pregação da palavra de Deus que ele estava lendo, e Deus enviou Filipe para falar com ele. Ele creu, Filipe o batizou, ele seguiu o seu caminho. Agora, ligado a Deus pela salvação através de Jesus. Paulo, não temos que tecer nenhum comentário. O que vemos nas Escrituras, mediante as epístolas que ele deixou registrado, e em várias delas, ele diz, porque eu recebi do Senhor. O que é que ele recebeu? A visão, a revelação, a palavra de Deus. Como é que ele recebeu isto? Mediante aquele preparo que ele teve ao passar pelo deserto. Às vezes nós queremos as coisas pronto, na hora, sem querermos passar pelo deserto. Não é possível. O Senhor nosso Deus, ele não age como fast food, como comida rápida. Você pede em 3, 4 minutos, ela está pronta. E você come e parece que está satisfeito, encheu, dali meia hora você está com fome. Por quê? Aquela comida não é saudável, não é útil, não é boa, não acrescenta na sua vida. Com Deus não é assim. Não é dar um clique e Deus já dá a coisa completa. Ele marca a nossa vida e nos convida para entrarmos no deserto, porque o deserto é o lugar onde Deus se revela. Você quer ter a revelação de Deus? Então tenha como certo de que haverá no seu caminhar um deserto para o qual Deus o atrairá e o chamará. Ele falou de Israel e disse, eu atrairei o meu povo ao deserto e ali falarei ao coração deles. Então, quando Deus nos chama e nos leva ao deserto, é porque ele quer falar ao nosso coração. Então é preciso a gente se separar de tudo e de todos, deixar a multidão e ir só à presença de Deus. Nós não precisamos de intermediário. Nós temos que ir só. O Senhor Jesus abriu este caminho, um novo e vivo caminho que nós temos acesso à presença de Deus. Então, se Deus tem para mim, para você, para cada um de nós um deserto, eis-nos aqui, Senhor, para sermos conduzidos pela tua mão, porque sabemos que o deserto é o lugar onde Deus se revela e onde ele marca profundamente o coração humano com a sua obra. E, através do deserto, nós recebemos o preparo, o encontro com Deus, a intimidade e a transformação na nossa vida. Tudo isto vemos na prática de Jesus, de Elias, do etíope, de Paulo. Pode ser a minha experiência, pode ser a tua experiência, pode ser a nossa experiência, se nós estivermos totalmente prontos e dispostos a ouvir o chamado do Senhor e atendê-los. E com certeza ele nos levará para este lugar próprio onde há de se revelar a cada um de nós. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus.
não só hoje, mas para todo sempre. Amém.